Meu nome é Dame Allen e, aos 29 anos, sou capitã do Exército dos Estados Unidos. Mas, no dia do meu casamento, nada disso importava. Diante de 280 convidados, CIOR, generais, patrulheiros do Exército e toda a diretoria do meu pai, ele me deu um tapa. O som ecoou pela catedral enquanto ele apontava para o meu uniforme e rugia: "Tire essas peças ridículas de metal." Ele estava falando da estrela de bronze, aquela que ganhei em Kandahar. Foi seu último presente de casamento para mim, uma humilhação pública. Ele achou que tinha vencido, que eu iria desmoronar como sempre. Mas cometeu um erro fatal. Fez isso na frente da minha família de verdade. Antes de contar minha história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Clique em curtir e inscreva-se se você acredita que honra não se compra e que a resiliência é o maior legado de todos. O som não surgiu do nada, ele floresceu. Um estalo agudo e violento que rompeu a nota final e trêmula do órgão e devorou todo o ar da Catedral de São Miguel. Por um momento, senti como se o mundo tivesse sido esvaziado, restando apenas o zumbido nos meus ouvidos e o zumbido baixo e fraco do sistema de ar-condicionado industrial em algum lugar bem acima do teto abobadado. Não senti dor, não na bochecha. Meu treinamento, os anos passados aprendendo a compartimentar, a operar em meio ao caos, assumiram o controle. Meu corpo registrou o impacto, minha cabeça girou com a força do golpe, mas minha mente se distanciou. Tornou-se uma câmera registrando a cena com uma clareza fria e imaculada. Eu vi tudo. O vitral atrás do altar representava o arcanjo Miguel derrubando um dragão. A luz do sol entrava por ele, iluminando as partículas de poeira que dançavam no silêncio repentino e sufocante. Vi meu irmão mais velho, David, parado no banco da frente. Ele não ficou chocado. Em seu rosto, havia um lampejo de algo feio e triunfante, uma satisfação presunçosa que distorcia suas belas feições. Ele parecia um homem que acabará de ver uma aposta arriscada em ações dar certo. Vi o CIOR que meu pai havia convidado. Homens que movimentavam mercados com um único telefonema, agora congelados em seus bancos. Suas expressões eram uma mistura de constrangimento e alarme. Eles não estavam olhando para mim. Estavam olhando para meu pai, Richard Allen, como se ele fosse um ativo volátil do qual precisavam se desfazer repentinamente. E então vi minha família, a verdadeira. Os generais, os coronéis e os sargentos espalhados entre os convidados. Seus rostos eram de granito. Vi o general Peters, um homem que vira o pior da humanidade em Fallujah, cujos olhos passaram da descrença a uma fúria silenciosa e controlada, muito mais aterrorizante do que qualquer grito. Vi os jovens patrulheiros que serviram com meu noivo Mark, seus corpos se endireitando instintivamente, suas mãos se desenrolando dos programas como se estivessem se preparando para um comando. Eles eram um mar de quietude silenciosa e letal em um oceano de caos. Meu pai estava parado diante de mim, com o peito arfando. O leve aroma enjoativo de uísque caro. Macallan 18, sua assinatura, exalava dele. Ele respirava pesadamente, o rosto corado pelo esforço de sua raiva. Parecia poderoso, dominante, um monumento à sua própria autoridade. Naquele momento, ele realmente acreditou que finalmente havia extinguido a última centelha de rebelião em mim. Ele acreditava que tinha vencido. Estava enganado. Antes que alguém pudesse se mexer, antes que o primeiro suspiro de choque pudesse se transformar em uma palavra, ele se aproximou. O uísque em seu hálito era uma explosão de fornalha contra minha pele. Sua voz não era mais um rugido para o público. Era um silvo baixo e venenoso, destinado apenas a mim, um giro final da faca. Você me envergonhou pela última vez, sua vadiazinha, ele sussurrou as palavras como ácido no meu ouvido. Você não é minha filha. Aquilo doeu mais do que o tapa. O tapa foi um ato físico, uma violação temporária. Mas aquelas palavras foram um veredito. Foram o corte final e brutal de uma corda que estava se desgastando há 29 anos. Não era apenas raiva. Era uma renúncia formal e cruel, proferida no altar onde ele deveria me entregar. Uma última anotação no livro Razão da Família Allen,
me descartando como uma perda total. Mas o silêncio foi quebrado não por outro grito, mas por um movimento. Preciso, econômico e silencioso. Mark, ele não gritou. Ele não investiu. Movia-se com a fluidez e eficiência de um homem treinado para a guerra. Um homem cujo movimento tinha um propósito. Ele não encostou a mão no meu pai. Não precisava. Em vez disso, deu 2 passos à frente e simplesmente se colocou entre mim e Richard Allen. Um escudo humano, uma fronteira viva. Ele não olhou para mim. Seus olhos, frios e firmes, estavam fixos nos do meu pai. Aquele olhar simples e firme continha mais ameaça do que qualquer ameaça gritada. Era o olhar de um predador avaliando uma ameaça, e pela primeira vez na minha vida, vi meu pai estremecer. Então Mark virou a cabeça ligeiramente, seu olhar se suavizando ao pousar em mim. Sua voz era calma, clara e alta o suficiente para as primeiras fileiras ouvirem, cortando o ar denso e tenso. Capitão, disse ele, e o uso da minha patente foi uma escolha deliberada e poderosa. Precisa de assistência médica? Ele não estava perguntando à noiva se ela estava bem. Estava perguntando a um oficial se ela estava ferida. Ele estava reformulando todo o evento, retirando-o do mundo confuso e complicado da disfunção familiar e inserindo-o diretamente no mundo preto e branco da conduta militar. O rosto do meu pai se contorceu, a raiva retornando enquanto sua confiança vacilava. Ele abriu a boca para falar, para reafirmar o domínio que acabará de ser tão silenciosamente desafiado. Ele nunca teve a chance. Mark levantou a mão, não agressivamente, mas como um gesto simples e inegável para parar. Era o gesto de um homem em completo controle. E quando voltou a falar, sua voz estava diferente. O calor do noivo preocupado desapareceu, substituído pelo tom firme e formal de um oficial relatando um incidente. Senhoras e senhores, anunciou ele, sua voz ecoando sem esforço pela catedral. Por favor, mantenham a calma. Acaba de ocorrer um ataque a um oficial comissionado do Exército dos Estados Unidos. Um suspiro coletivo e audível percorreu a igreja. Vou pedir que, por favor, permaneçam em seus lugares. Com essas palavras, o mundo girou em seu eixo. Ele tinha conseguido. Ele tinha mudado completamente o jogo. St. Michael's não era mais uma igreja. Era uma cena de crime em potencial. Os 280 convidados não eram mais presentes. Eram testemunhas. E meu pai, Richard Allen, o titã da indústria, o rei do seu próprio império, não era mais um pai disciplinando a filha. Ele era um perpetrador. O tempo tem uma maneira estranha de se esticar e se comprimir em uma crise. No silêncio retumbante de St. Michael's, um único segundo pareceu uma eternidade. As palavras de Mark, acaba de ocorrer um ataque a um oficial comissionado, pairavam no ar, brilhantes e perigosas. Elas haviam criado uma nova realidade. E no espaço entre o antigo e o novo, minha mente não permaneceu no presente. Ela fugiu. Correu para trás, buscando um começo para este fim, tentando traçar a falha geológica que levou a este terremoto. E encontrou um. Não em um único momento dramático, mas em um ritual silencioso e recorrente que fazia parte da tradição da minha família tanto quanto peru e torta de abóbora no Dia de Ação de Graças. Na casa dos Allen, o Dia de Ação de Graças nunca foi apenas sobre gratidão. Era um evento corporativo disfarçado de feriado em família. O dia foi preenchido pelos aromas intensos do peru assado com recheio de sálvia da minha mãe, pelo tilintar de talheres pesados contra a porcelana fina e pelo murmúrio de conversas educadas. Mas, por baixo de tudo, havia uma corrente de tensão, uma expectativa silenciosa pelo que todos sabíamos que estava por vir. O evento principal não era a refeição, era a auditoria. Depois que a última fatia de torta era servida e o café servido, meu pai pigarreava, silenciando a mesa. Ele então se retirava para o escritório e voltava segurando um livro grande e pesado. Era encadernado em couro verde escuro, com o livro Razão Allen gravado em folha de ouro na capa. Parecia antigo e importante, como um texto sagrado, e na nossa família era mesmo. Ele o colocava na cabeceira da mesa com um baque suave e autoritário.
Abrindo-a, ele colocava os óculos de leitura e começava a análise de fim de ano. Começava com David, meu irmão mais velho. David, anunciava ele, com a voz cheia de orgulho, um ano de sucesso, o contrato de logística com a Procorp, um lucro líquido de $2 milhões para a empresa. Ele destampava sua caneta tinteiro cara, e todos nós ouvíamos o arranhar da ponta no papel grosso e cremoso enquanto ele anotava o número. Seguiam-se aplausos, liderados pelo meu pai. David assentia, aceitando a nota como era devida. Então, Michael, o projeto residencial no centro da cidade, com uma gestão eficiente, foi entregue abaixo do orçamento, com um valor de $800 mil. Mais um arranhão na caneta, mais uma rodada de aplausos educados e obrigatórios. Meus irmãos, aquecendo-se no caloroso brilho de seu valor calculado. Durante anos, não tive acesso a nenhuma conta. Eu era apenas uma criança, um item de linha sem lucro. Mas eu temia o dia em que chegaria a minha vez. Esse dia chegou quando eu tinha 17 anos. Eu havia passado 6 meses do meu primeiro ano do ensino médio trabalhando em um projeto para a Feira Estadual de Ciências do Texas. Era uma análise de engenharia estrutural, um novo método para testar a capacidade de carga de materiais de construção compostos. Foi complexo, inovador e conquistou o primeiro lugar no estado. Eu estava explodindo de orgulho. Pela primeira vez, senti que tinha algo a oferecer à mesa de ação de graças. Algo que, à sua maneira, se conectava ao mundo da construção civil que meu pai dominava. Quando chegou a minha vez, levantei-me, com o coração martelando nas costelas. Apresentei meu projeto, explicando a metodologia e as possíveis aplicações. Meu pai ouviu, assentindo lentamente, com uma expressão neutra no rosto que eu queria desesperadamente interpretar como aprovação. Quando terminei, a família aplaudiu hesitante e disperso. Meu pai me olhou por um longo momento. Então ele abriu o livro Razão na minha página. Escreveu o nome do meu projeto com sua letra elegante e decisiva. Moveu a caneta para a última coluna, a que importava. Ele fez uma pausa para um efeito dramático e escreveu um número grande, em negrito e inconfundível. $0. Ele olhou para cima, encontrando meus olhos por cima da armação dos óculos, e se dirigiu à mesa, embora suas palavras fossem dirigidas diretamente a mim. Se não vender, declarou ele, com a voz fria e didática. Não tem valor. Uma lição importante, Demi. A humilhação foi física. Parecia que o ar tinha sido arrancado dos meus pulmões com um soco. Sentei-me, com o rosto em chamas, e encarei meu prato de sobremesa vazio, piscando para conter as lágrimas. Não ouvi o que foi dito depois disso. O mundo ficou em silêncio, assim como na igreja todos aqueles anos depois. Naquela noite, minha mãe entrou no meu quarto. Ela não me abraçou nem me disse palavras de conforto. Raramente o fazia. Seu método era mais silencioso, mais sutil. Ela sentou na beira da minha cama e me contou uma história que eu nunca tinha ouvido antes. Antes de me casar com seu pai, disse ela, com a voz suave. Eu tinha uma pequena floricultura. Não era grande coisa, mas era minha. Ela explicou que, quando ficaram noivos, Richard a convenceu a vender a casa para se concentrar na família. Mas a verdade, disse ela, era que ele não suportava que ela tivesse algo que era dela, algo que ele não possuía ou controlava. Ela pegou minha mão, seus dedos frios e gentis em volta dos meus. Não deixe que ele compre sua alma, Demi, ela sussurrou, com os olhos cheios de uma urgência triste e feroz. Vale mais do que todos os números daquele livro. Alguns anos depois, ela se foi, levada por um câncer tão implacável quanto meu pai. Mas ela me deixou sua única herança, aquele ato silencioso de resistência. Meus irmãos, no entanto, herdaram a crueldade do meu pai. Eles eram seus executores entusiasmados. Durante toda a minha infância, zombaram dos meus interesses. Os livros que eu lia eram inúteis. Meu sonho de ser engenheiro era uma fase infantil. Eles me tratavam não como uma irmã, mas como uma divisão estranha e não lucrativa dos negócios da família. Quando finalmente anunciei minha decisão de me alistar no exército,
foi David quem selou meu destino com meu pai. Eu ouvi uma noite, sua voz transbordando condescendência. Deixa ela ir, pai, ele disse. Ela é um caso perdido de qualquer jeito. Pelo menos no exército, ela finalmente aprenderá a obedecer a uma ordem. Um investimento fracassado. Era tudo o que eu era para eles. E agora, de pé diante do altar em Saint Michael's, com o fantasma daquela garota de 17 anos ressurgindo dentro de mim, finalmente entendi. O tapa, as palavras, a humilhação pública. Não era um ataque novo. Era apenas o último registro lógico de um livro-razão que já havia sido escrito há muito tempo. Meu pai tinha seu caderno de couro cheio de números. Seu mundo inteiro era definido por ele. Olhei para o meu uniforme de gala, para as fileiras de fitas sobre o meu coração. Meus olhos pousaram no metal frio e duro da estrela de bronze, em busca de bravura, de mérito, de um valor que jamais poderia ser comprado ou vendido. Isso, pensei, uma estranha calma se apoderou de mim. Esse era o meu livro-razão. Um livro-razão é preenchido linha por linha. Meu pai preencheu o dele com cifrões. Decidi preencher o meu com ações. No dia em que me alistei, rompi completamente. Cortei o fundo fiduciário, recusei a mesada e saí do Império Allen com nada além de uma mochila e uma necessidade urgente de provar que a fé da minha mãe em mim e a minha própria e silenciosa crença em mim mesmo valiam mais do que $0. O preço dessa liberdade foi alto. Aqueles primeiros anos foram uma lição de humildade brutal. Enquanto meus irmãos atualizavam seus Porsches, eu aprendi a calcular o salário de um segundo-tenente. Encontrei um apartamento minúsculo e decadente bem em frente ao portão principal de Fort Hood, Texas. O aluguel era barato por um motivo. Naquele primeiro inverno, uma onda de frio atingiu o centro do Texas, e o aquecedor antigo do meu apartamento quebrou com um último suspiro. Eu não tinha as poucas centenas de dólares para o conserto de emergência. Então, dormi de moletom, com meu casaco de lã, e empilhei os 2 cobertores finos do exército em cima de mim. Deitado ali na escuridão congelante, eu quase conseguia sentir o frio penetrando nos meus ossos. Mas isso não me destruiu. Isso me moldou. Cada arrepio era um lembrete de que eu estava por conta própria. Eu estava pagando minhas dívidas, e estava mais do que disposta a pagar. Esse processo de forjamento foi personificado por um homem, o sargento instrutor Barnes. Ele era um suboficial sênior, um homem afro-americano da zona rural da Louisiana que havia passado 20 anos na infantaria e tinha as linhas profundas no rosto como prova disso. Ele sabia exatamente quem eu era desde o primeiro dia. Ele leu meu arquivo. Viu Richard Allen na linha de parentes mais próximos e os cifrões que a acompanhavam. Eu podia ver a pergunta em seus olhos. Quanto tempo a princesa duraria? Ele assumiu a missão pessoal de descobrir. Ele me escolheu para as tarefas mais difíceis. Liderei as mais longas marchas de mochila. Tracei os percursos de navegação terrestre mais complexos. Fui sempre o primeiro a demonstrar técnicas de combate corpo a corpo. Ele me castigou mais do que qualquer outro na minha turma de oficiais. Não era trote. Era um teste crucial. O ponto de ruptura ocorreu durante um exercício de treinamento de campo. Estávamos em movimento há quase 36 horas, sem dormir, realizando exercícios com pouca comida e água. A exaustão era um peso físico pressionando meus ombros, fazendo minhas pálpebras parecerem chumbo. Eu cambaleava, minha visão ficando turva nas bordas. Senti meus joelhos começarem a ceder. Quando eu estava prestes a cair, Barnes apareceu, sua sombra pairando sobre mim. Ele não me estendeu a mão. Não me ofereceu um cantil. Ficou parado ali, olhando para mim, com uma expressão indecifrável. A dor é temporária, capitão, disse ele, com a voz grave e rouca. Mas a honra é para sempre. Ele não estava me atormentando. Ele estava me ensinando. Ele estava me mostrando que meu sobrenome não significava nada ali. O livro Razão de Allen não tinha valor. Ali, a única moeda de troca era a garra. Respirei fundo, me esforcei para voltar à minha altura máxima e continuei andando.
Passei no teste. Após minha primeira missão no Iraque, fui promovido a primeiro-tenente. Eu merecia. Liderei soldados em uma zona de combate e os trouxe de volta. No momento de esperança ingênua, decidi escrever uma carta ao meu pai. Não era para me gabar ou me exibir. Era uma tentativa genuína de explicar, de preencher o abismo entre nossos mundos. Preenchi 4 páginas contando a ele sobre meus soldados, sobre o peso da responsabilidade, sobre aprender o que significava construir um legado não de edifícios, mas de pessoas. Selei tudo em um envelope e enviei para sua sede corporativa em Dallas. Disse a mim mesmo para não esperar uma resposta, e eu estava certo. 2 semanas depois, um envelope impecável e com aparência profissional da Allen Industries chegou pelo correio em Bagdá. Parecia pesado. Lembro-me de minhas mãos tremendo levemente ao abri-lo. Uma parte tola de mim esperava por um bilhete, um sinal, qualquer coisa. Lá dentro, não havia carta alguma. Havia apenas a minha própria carta de 4 páginas, rasgada com capricho em 4 quadrados iguais. Uma mensagem silenciosa, brutal e inconfundível. Ele não apenas rejeitou minhas palavras. Ele negou toda a minha experiência. Se você já abriu seu coração para alguém, tentou fazê-lo entender o seu mundo e acabou sendo rejeitado e jogado na sua cara, preciso que você faça 2 coisas por mim agora mesmo. Primeiro, clique em curtir só para mostrar que está aqui comigo. Segundo, comente com a palavra honra abaixo. É uma palavra pequena, mas significa tudo. É o que eles não podem tirar de nós. Aquela carta rasgada foi a última vez que tentei obter a aprovação dele. Encerrei aquela conta. Daí em diante, meu trabalho passou a ser para mim e para os soldados com quem servi. E em Kandahar, no Afeganistão, finalmente entendi a verdadeira natureza do que eu estava construindo. Meu pelotão estava em patrulha quando o mundo explodiu. Uma emboscada bem coordenada irrompeu de uma série de construções de tijolos de barro, lança-granadas e tiros de metralhadora. Foi um caos. Na explosão inicial, um jovem soldado de no máximo 19 anos foi atingido na perna. Ele ficou exposto, preso no meio da zona de morte. Sem pensar 2 vezes, me movi. Disparei fogo de cobertura enquanto meu sargento coordenava a resposta e corri até o soldado. Agarrei-o pelo colete à prova de balas e o arrastei, penosamente, metro após metro, de volta à relativa segurança de um veículo blindado. A luta terminou em 10 minutos, mas pareceu uma eternidade. Depois que a fumaça se dissipou e o transporte médico estava a caminho, o jovem soldado agarrou minha mão. Seu rosto estava pálido de dor e choque, mas seus olhos estavam límpidos. Obrigado, senhora, disse ele, com um aperto surpreendentemente forte. Eu te seguirei para qualquer lugar. E naquele momento, eu vi tudo com perfeita clareza. Meu pai construía arranha-céus de concreto e aço, monumentos ao comércio que arranhavam o céu. Eles eram impressionantes. Eram valiosos, mas eram vazios. Eu estava construindo algo completamente diferente ali, na poeira e no sangue de uma guerra esquecida. Eu estava construindo laços de lealdade. Eu estava construindo um império de confiança. E eu sabia, com uma certeza que se arraigava no fundo da minha alma, que o que eu estava construindo duraria muito mais tempo. No mundo do meu pai, a confiança era um contrato, um documento legal com cláusulas e consequências garantidas por dinheiro. No meu novo mundo, a confiança era uma moeda conquistada em momentos de extrema pressão. Não era escrita, era demonstrada. E conheci o homem com quem me casaria no lugar onde aquela moeda era mais valorizada. Seu nome era Mark. E o conheci em um centro de operações táticas no aeródromo de Bagram, no Afeganistão. O quarto cheirava a poeira, café velho e a um leve e forte odor de combustível de jato impregnado em tudo. Era um lugar de caos controlado, mas naquele momento era o meu palco. Como oficial de inteligência, eu estava informando um grupo de oficiais superiores e líderes de equipe sobre uma missão iminente. Minha parte do briefing era um aviso. Eu havia encontrado uma discrepância nas informações. Uma falha sutil, porém significativa, na análise das imagens de satélite,
que sugeria que uma rota planejada para uma equipe de Rangers do exército não estava clara, mas era, na verdade, o local provável de uma emboscada complexa. Expus meu caso, apontando para sombras inapropriadas e assinaturas de calor muito recentes. A reação foi de descaso. Um coronel de aviação, ansioso para manter a missão dentro do cronograma, acenou com a mão em descaso. É fino, capitão. Você está sendo cauteloso demais. Outros concordaram com a cabeça. Senti aquela velha e conhecida dor de ser ignorado, meu trabalho cuidadoso invalidado. Eu estava prestes a me retirar quando uma voz interrompeu o murmúrio. Eu aceito. Todas as cabeças se viraram. Parado perto do fundo da sala, estava um capitão que eu não reconheci. Alto e magro, com a intensidade silenciosa e contida que o caracterizava como membro das forças especiais. Ele era o líder da equipe de Rangers em questão. Deu um passo à frente. Confio na avaliação do capitão Allen, disse ele, com a voz calma e serena. Minha equipe não se move até verificarmos. A sala ficou em silêncio. Ele acabará de contradizer publicamente um coronel de pássaros e colocará sua missão em espera. Tudo baseado na palavra de um oficial de inteligência que ele nunca tinha conhecido. Ele não estava apenas me ouvindo. Estava apostando a vida dos seus homens no meu julgamento. Naquele momento, ele assinou um contrato comigo. Um contrato escrito não à tinta, mas com absoluta confiança incondicional. Ele me via não como uma mulher, não como um nome, mas como uma profissional. Foi a forma mais profunda de respeito que já recebi. Nosso primeiro encontro, uma semana depois, não foi exatamente romântico. Foi no refeitório principal do Bagram, sob o zumbido de luzes fluorescentes, com pratos de frango desidratado e purê de batatas granuloso. Mas o cenário não importava. Ele não perguntou sobre minha família, onde estudei ou o que meu pai fazia da vida. A lista de verificação usual de um homem tentando avaliar a linhagem de uma mulher. Em vez disso, ele olhou para mim e perguntou: qual foi a decisão de comando mais difícil que você já teve que tomar? Fiquei surpreso. Contei a ele sobre um tiroteio no Iraque, sobre ter que tomar a decisão de abandonar um equipamento de vigilância caro para priorizar a evacuação de um soldado ferido. Foi uma escolha que me rendeu uma reprimenda pela perda de propriedade do governo. Ele ouviu atentamente, sem tirar os olhos dos meus. Quando terminei, ele apenas assentiu lentamente. Você escolhe pessoas em vez de equipamentos, disse ele. Essa é a marca de um bom líder. Ninguém nunca tinha me chamado assim antes. Na minha família, priorizar pessoas em vez de bens era sinal de mau investimento. Com uma simples frase, Mark pegou o que o mundo do meu pai via como uma fraqueza e a reformulou como minha maior força. Senti um calor se espalhar pelo meu peito que não tinha nada a ver com o café morno na minha xícara. Quando ambos retornamos aos Estados Unidos, nosso relacionamento se aprofundou, longe da poeira e dos perigos do Afeganistão. Num fim de semana, ele me levou para uma caminhada ao longo do cinturão verde de Barton Creek, em Austin. Subimos até um afloramento rochoso com vista para o Rio Colorado, com o sol do fim da tarde tingindo a água de dourado. Ele não se ajoelhou. Não tirou um anel de diamante. Em vez disso, enfiou a mão no bolso e tirou 2 placas de identificação militares em branco. Eram simples, prateados, e pareciam frios e pesados na minha palma. Ele ergueu um. Neles, disse, eles carimbam seu nome, seu tipo sanguíneo, sua religião. É o que o exército precisa saber para identificar seu corpo. Sua expressão era séria, mas seus olhos eram incrivelmente suaves. Mas eu quero saber o que você representa. Quero saber o seu voto. Ele me entregou uma das etiquetas em branco. O que você vai gravar na sua vida, Demi? Não foi um pedido de casamento. Era uma proposta de parceria, um convite para construir um legado compartilhado, um contrato baseado não em ativos, mas em valores. Foi a coisa mais romântica que alguém já fez por mim. Eu disse a ele que gravaria a palavra honra no meu. Ele disse que conquistaria a lealdade. Antes de oficializarmos, eu sabia que precisava fazer a única coisa que eu temia,
levá-lo para conhecer meu pai? Nos encontramos para um almoço tenso e constrangedor em uma churrascaria em Dallas que cheirava a couro e dinheiro. Richard avaliou Mark como se fosse uma potencial aquisição de negócio. Perguntou sobre seu salário, suas perspectivas, o patrimônio líquido de sua família. Quando soube que Mark também era militar de carreira, um soldado que possuía pouco mais do que sua caminhonete e seus equipamentos, meu pai se recostou e deu um sorriso irônico. Bem, disse ele, enxugando a boca com um guardanapo de linho. Acho que é bom que minha filha tenha encontrado alguém que compartilhe seu hobby de brincar de guerra. Tudo bem, mas quando vocês dois estiverem prontos para construir algo de verdade, venham me ver. Mark não hesitou. Ele não ficou bravo. Apenas encarou o olhar condescendente do meu pai com uma expressão de calma e confiança inabalável. Já estamos construindo algo, senhor, respondeu Mark, com a voz calma e respeitosa, mas totalmente desafiadora. Uma vida? Meu pai ficou sem palavras. Pela primeira vez, alguém o enfrentará. Não desafiando seu poder, mas simplesmente se recusando a jogar o seu jogo. A autoestima de Mark não estava atrelada a um número em um livro-razão. Então, meu pai não tinha influência, nem como controlá-lo. No caminho de volta para casa, fiquei em silêncio, o encontro deixou um gosto amargo na minha boca. Mark estendeu a mão e segurou a minha. Ele tirou uma bússola de latão antiga do bolso e a colocou na minha palma. Estava gasto, com as bordas lisas pelo uso. Eu ia te dar isso mais tarde, disse ele. Para você, porque você sempre sabe o caminho de casa, não importa onde seja. Ele fez uma pausa e então olhou para mim, seus olhos enxergando através da armadura que eu havia passado a vida construindo. Você não precisa do império dele, Demi, disse ele, com a voz firme e segura. Você é um império. As semanas seguintes ao meu noivado foram um raro período de calma. Pela primeira vez, senti que estava construindo uma vida nos meus próprios termos, uma vida que as palavras de Mark me deram coragem para reivindicar, meu próprio império. Mas impérios nunca ficam sem desafios. O velho mundo, aquele do qual eu tanto lutei para escapar, veio me chamar. E veio com a única arma para a qual eu menos estava preparado, a ilusão de paz. O primeiro passo foi um telefonema do meu irmão mais velho, David. Chegou 2 semanas antes da data do casamento. Eu não falava com ele há meses, e o nome dele aparecendo na minha tela me deu uma pontada de ansiedade. Deixei cair na caixa postal, mas ele retornou imediatamente. Finalmente atendi, já em guarda. Sua voz era como mel misturado com arsênico, enjoativamente doce e completamente falsa. Demi, querida, como vai? Ele começou com a imagem de um irmão mais velho preocupado. Escuta, pai. Ele só quer o melhor para você. Ele é tão orgulhoso, sabia? Ele quer que sua filhinha pareça uma princesa no grande dia. Fiquei em silêncio, deixando-o tecer sua teia. Ele saiu e escolheu um vestido para você. David continuou, com a voz transbordando falsa sinceridade. Um Vera Wang. Absolutamente deslumbrante. Ele só quer te ver feliz, Demi. Lá estava, o primeiro sinal. Não uma exigência, mas um presente. Um cavalo de Troia feito de seda e renda. Eu sabia o que realmente era. Um teste de lealdade. Um uniforme para o seu lado do conflito. Isso é muito generoso, David, eu disse, com a voz cuidadosamente neutra. Mas eu já escolhi o que vou vestir. O mel desapareceu de sua voz, substituído pelo tom frio e duro de um empresário fechando um negócio. Olha, chega só um pouquinho de acordo, Demi. Usa o vestido. Seja legal com o pai na igreja. Talvez até peça desculpas pelo mal-entendido. Ele vai te perdoar. Ele até reservou um cheque de 7 dígitos como presente de casamento. Pense nisso como uma transação comercial. Uma pequena concessão por um grande pagamento. É um bom negócio. Uma transação comercial, minha dignidade, minha identidade, meu respeito próprio. Tudo meras mercadorias a serem trocadas por paz e um cheque gordo.
A raiva era um nó frio no meu estômago. Meu casamento não é um negócio, David, eu disse, em voz baixa e firme. E eu não estou à venda. Desliguei antes que ele pudesse responder. Achei que seria o fim. Eu estava errado. No dia seguinte, recebi uma mensagem de texto do David. Não eram palavras. Era uma imagem, uma foto antiga da minha mãe sorrindo, abraçada a uma versão bem mais jovem de mim. Ela parecia tão feliz, tão cheia de vida. A legenda abaixo dizia: ela teria querido isso. Ela teria querido que sua família estivesse junta e feliz no seu dia especial. Foi nesse momento que a náusea me atingiu. Foi uma repulsa física, um mal-estar que começou no meu estômago e subiu até a minha garganta. Eles estavam usando a memória dela como arma. Eles estavam pegando o que eu tinha de mais puro nela e transformando-o em uma ferramenta de chantagem emocional. Na família Allen, até os mortos eram ativos a serem explorados. Finalmente vi a verdadeira profundidade da toxicidade, como ela envenenava tudo que tocava, até mesmo a memória, até mesmo o amor. E mesmo assim, eles não pararam. Apesar da minha recusa, o pacote chegou no dia seguinte. Uma caixa tão enorme que mal passava pela porta do meu apartamento, com a icônica e elegante inscrição Vera Wang. Não foi um presente. Foi uma demonstração de poder. Foi meu pai declarando que meus desejos eram irrelevantes. Que a vontade dele seja feita. Abri a caixa. Dentro, aninhado em camadas de papel de seda, havia um vestido de uma beleza de tirar o fôlego. Uma cascata de seda marfim e renda intrincada. Um vestido digno da realeza. Era o tipo de vestido com que as meninas sonham. Mas, ao olhar para ela, não vi um sonho. Vi uma prisão. Vi um uniforme de rendição, uma fantasia que eu deveria usar para interpretar o papel da linda filha. Olhei do vestido para o meu próprio uniforme, impecavelmente pendurado e orgulhoso atrás da porta do meu quarto. O azul profundo do uniforme de serviço militar, o latão polido dos botões, as fileiras organizadas de fitas contando a história da minha vida, dos meus sacrifícios, da minha honra. A escolha nunca fora tão clara. Uma era uma fantasia. A outra era minha pele. Na manhã seguinte, guardei cuidadosamente o vestido Vera Wang em sua caixa magnífica. Eu não rasguei. Eu não desfiz. Isso teria sido uma reação emocional. E agora era uma operação estratégica. Dirigi pela cidade até uma pequena organização sem fins lucrativos que eu conhecia, chamada Bridges Across America. Eles fornecem vestidos de noiva gratuitamente para noivas de militares, militares ou esposas de militares que não podem pagar por eles. Levei a caixa pesada para dentro. A mulher no balcão olhou para mim e depois para a caixa, com os olhos arregalados. Gostaria de doar isso, respondi, anonimamente. Ela ficou sem palavras por um momento, depois assentiu, com uma expressão de profunda gratidão no rosto. Quando eu estava prestes a sair, tirei um pequeno cartão da bolsa e o coloquei em cima da caixa. Eu o havia escrito na noite anterior, e as palavras me vieram à mente com absoluta clareza. Dizia: para uma mulher que entende que a força é mais bela que a seda. Ao sair para o sol, senti uma sensação de alívio. Eu não tinha acabado de me livrar de um vestido. Eu havia pegado um símbolo da opressão do meu pai e o transformado em um presente de solidariedade. Eu havia redefinido seu valor nos meus próprios termos. A guerra pelo dia do meu casamento havia começado, e eu acabara de disparar o primeiro tiro silencioso. Nas Forças Armadas, as horas que antecedem uma grande operação são uma estranha mistura de calma e tensão. Há um foco silencioso, uma sensação de propósito compartilhado pairando no ar. Foi assim que me senti na noite anterior ao meu casamento. Não houve despedida de solteira com brincadeiras bobas e faixas cor-de-rosa. Aquele não era o meu mundo. Meu mundo, minha verdadeira família, reunia-se no quintal da pequena casa que Mark e eu alugávamos. Sentamos ao redor de uma fogueira crepitante, com o céu texano escuro e salpicado de estrelas acima de nós. Éramos apenas o nosso círculo íntimo, meus 2 acompanhantes para o casamento, ambos rangers da unidade de Mark,
uma durona piloto de helicóptero Apache com quem servi no Iraque, e alguns outros da nossa comunidade unida. O ar cheirava a fumaça de madeira de algaroba e terra úmida. Passamos garrafas de Shiner Bock, a icônica cerveja texana, com o vidro âmbar escuro e frio em nossas palmas. Ninguém falou sobre o casamento. Ninguém mencionou meu pai ou o vestido da Vera Wang. Em vez disso, fizemos o que os soldados fazem. Contamos histórias antigas. Provocamos uns aos outros impiedosamente sobre erros do passado, um exercício de treinamento fracassado, um corte de cabelo horrível, um encontro às cegas desastroso. Rimos. Era uma linguagem própria, uma forma de construir um perímetro de apoio sem nunca dizer as palavras. Era um reconhecimento silencioso e silencioso de que uma operação significativa estava agendada para amanhã, e todos eles estavam na minha equipe de combate a incêndios. A presença deles não era apenas um conforto, era uma fortaleza. Quando os últimos finalmente partiram, com as lanternas traseiras de suas caminhonetes desaparecendo na estrada escura, Mark e eu ficamos parados perto das brasas moribundas da fogueira. Ele estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Ele não perguntou se eu estava com medo. Um bom comandante nunca faz a um soldado uma pergunta cuja resposta já sabe. Ele sabia. Em vez disso, ele falou com a serena certeza de um comandante de missão traçando o plano de ataque. Amanhã, disse ele, em voz baixa e firme. Você não precisa lutar sozinho. Eu estou lá. Todos que estiveram aqui esta noite estão lá. Aconteça o que acontecer, enfrentaremos juntos, como sempre fizemos. Ele enfiou a mão no bolso e tirou algo pequeno e pesado. Era uma bússola militar antiga de latão, daquelas em que você aprende a confiar a vida em campo. Estava arranhada e gasta, com as marcações desbotadas pelos anos de uso. Este era o do meu avô, disse ele, colocando-o na minha mão. Ele o ajudou a atravessar a Normandia. Não vou te dar porque acho que você vai se perder. Ele deu um leve sorriso. Estou te dando isso para te lembrar que, mesmo quando a tempestade chegar e você não conseguir enxergar nada além do seu rosto, você sempre saberá o seu verdadeiro norte. Mais tarde naquela noite, muito depois de Mark ter adormecido, sentei-me no silêncio da nossa sala de estar. Peguei uma pequena caixa de madeira entalhada na prateleira do meu armário. Era a única coisa que eu havia trazido da casa da minha infância, uma caixa cheia de lembranças da minha mãe. Levantei a tampa, e o leve aroma de rosas secas e papel velho me alcançou. Lá dentro, sob uma flor prensada e algumas fotografias desbotadas, estava sua última carta. Ela a escrevera um mês antes de morrer, com a letra trêmula, mas clara. Estava repleta de amor e um encorajamento silencioso, mas eram as últimas linhas que eu buscava. Ela terminou com uma citação da Bíblia, um versículo que, segundo ela, lhe deu forças ao longo da vida. Meus dedos traçam as palavras familiares no papel fino e quase transparente. Josué 1h09. Não fui eu que ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Não desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você vá. Ao ler essas palavras, uma profunda sensação de paz tomou conta de mim. Esta batalha não era nova. Minha mãe a travou a vida toda. Uma guerra silenciosa e digna de resistência contra o controle sufocante do meu pai. Ela estava me preparando para este momento o tempo todo. Eu não era apenas uma filha se rebelando contra o pai. Eu era uma soldada carregando o legado de uma camarada caída. Todos nós temos alguém assim, não é mesmo? Alguém vivo ou falecido, cuja memória ou palavra se tornam nossa armadura. Um pai, um avô, um mentor, um amigo. Se você tem uma pessoa assim na sua vida, quero que a homenageie agora mesmo. Basta comentar abaixo com o primeiro nome ou o papel que ela desempenhou na sua vida. Vamos preencher os comentários com os nomes das pessoas que nos fortalecem. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer. Não havia nenhuma equipe de madrinhas, nenhuma energia frenética. Só havia eu e minha missão. Comecei o ritual de preparação. Era um processo que eu conhecia intimamente,
um processo que já havia realizado inúmeras vezes sob a luz fraca de tendas e alojamentos. Comecei com o uniforme, o tecido impecável e perfeitamente passado. Fechei cada botão de latão, com movimentos precisos e automáticos. Endireitei o casaco, garantindo que cada linha estivesse perfeita. Depois vieram as medalhas. Prendi cada uma delas no peito, meus dedos roçando o metal frio. Cada uma era uma história. A medalha de comenda do Exército, a medalha da campanha do Iraque, a medalha da campanha do Afeganistão e, finalmente, a estrela de bronze. As peças de metal ridículas do meu pai? Para mim, eram entradas no meu próprio livro Razão, um registro de lealdade, sacrifício e coragem. Não eram decorações. Eles eram minha carne e meu sangue. Eram minha armadura. Quando terminei, fiquei diante do espelho de corpo inteiro. Eu havia colocado a bússola antiga que Mark me dera na comoda, ao lado de uma pequena foto emoldurada da minha mãe, meus talismãs. Olhei para o meu reflexo. Não vi uma noiva. Vi uma capitã do Exército dos Estados Unidos totalmente preparada, com a armadura no lugar, e eu estava pronta para a missão mais importante da minha vida. No momento em que as pesadas portas de carvalho da Catedral de São Miguel se abriram, um silêncio profundo caiu sobre os bancos. As cordas ricas e ressonantes do órgão de tubos começaram a se expandir, preenchendo o espaço cavernoso, mas eu mal as ouvia. Meus olhos estavam fixos no final do longo corredor acarpetado de vermelho, onde Mark esperava. E então meu coração parou. Saindo do banco da frente, meu pai foi até o centro do corredor, posicionando-se bem na minha frente. Ele não estava esperando para me entregar. Estava esperando para me impedir. Ele estava ali, de ombros largos, em seu terno Tom Ford feito sob medida. Um muro humano entre mim e meu futuro. Um último guardião. Por uma fração de segundo, o reflexo condicionado de uma vida inteira assumiu o controle. Um tremor de medo, frio e agudo, percorreu meu corpo. Meus ombros ficaram tensos. Minha respiração ficou presa na garganta. Senti uma vontade instintiva de recuar, de me tornar pequena, exatamente como a menininha dentro de mim fora treinada para fazer por quase 3 décadas. Mas então senti isso em ambos os lados. Meus acompanhantes, 2 experientes patrulheiros da unidade de Mark, homens que já haviam atravessado o inferno e voltado, endireitaram os ombros imperceptivelmente. Não foi um movimento agressivo. Foi um sinal, uma pressão silenciosa e constante que transmitiu uma mensagem simples e poderosa sem uma única palavra. Chegamos. Temos os seus 6. Era tudo o que eu precisava. Dei o primeiro passo. Aquele corredor foi o mais longo que já percorri. Não era medido em metros, mas em memórias. Cada passo que eu dava era uma viagem de volta pelo mapa da minha própria zona de guerra particular, a paisagem da desaprovação do meu pai. O primeiro passo me levou de volta ao dia de ação de graças, ao silêncio sufocante da sala de jantar. Enquanto eu estava lá, no 17, campeão estadual de ciências, pude ver o pesado livro Razão encadernado em couro aberto sobre a mesa de mogno polido. Eu sentia o peso dos olhares da minha família sobre mim e via a mão do meu pai segurando sua caneta Mont Blanc dourada enquanto escrevia aquele número grande e em negrito ao lado da minha conquista, $0. O som do sorriso triunfante do meu irmão David foi mais alto do que qualquer aplauso que eu já tivesse recebido. O próximo passo me levou a uma sala de correspondência empoeirada e ensolarada em Bagdá. Eu segurava o envelope corporativo rígido da Allen Industries. Senti novamente aquela centelha de esperança tola, aquela que eu parecia nunca conseguir extinguir, a esperança de que desta vez seria diferente. Depois, a sensação dos 4 quadradinhos perfeitos da minha própria carta caindo do envelope para minha mão. Meu coração, minha explicação, meu orgulho, despedaçados e enviados de volta para o outro lado do mundo sem uma única palavra de resposta. Uma despedida mais fria e definitiva do que qualquer argumento. Com mais um passo, eu estava de volta ao meu pequeno apartamento em Fort Hood. O telefone pressionou com força meu ouvido. Fazia apenas alguns meses que eu lhe disse que usaria meu uniforme no casamento.
Sua voz, um rosnado baixo de fúria controlada, ecoava em minha memória. Você não vai envergonhar esta família com essa fantasia ridícula. Ele disse, você parece um sujeito comum, um pedaço de propriedade do governo, uma desgraça. As palavras que ele usou não eram apenas insultos. Eles foram projetados para me despojar da minha identidade, para reduzir a farrapos o trabalho da minha vida. Ele começou a falar então, sua voz ecoando pelo silêncio sagrado da catedral, sobrepondo-se às notas suaves do órgão. Ele não gritou, ainda não. Ele falava com a cadência comedida de um CEO dando o veredito final sobre um investimento fracassado. Falava de vergonha, de desrespeito, do dever de uma filha. Falava de honra familiar, mas se referia à reputação corporativa. Por um momento aterrorizante, senti-me encolher. O capitão começou a desaparecer e a garotinha, desesperada por uma palavra gentil, por um único olhar de aprovação, começou a emergir. Senti-me fraco, exposto, minha armadura de metais e patentes de repente parecendo tão frágil quanto papel. Eu era aquela garota de 17 anos novamente, parada diante do livro Razão, esperando que meu valor fosse declarado inexistente. E então, outra voz cortou o ruído na minha cabeça. Era baixa, grave e firme. Era uma voz que eu ouvirá pela primeira vez no meio de um exercício de treinamento de 36 horas. Uma voz que me salvou da beira do colapso. Não era a minha voz. Era a voz do sargento Barnes. A dor é temporária, capitão. Mas a honra é para sempre. As palavras eram um escudo. Eram simples, duras e verdadeiras. Foram forjadas num cadinho que meu pai jamais conseguiu compreender. Aquela voz, a voz de um homem que testou meus limites e os considerou dignos, era mais alta que o rugido do meu pai. Era a voz da minha verdadeira herança. Meu pai levantou a mão. O tempo passou lentamente. O ar ficou mais denso. Os suspiros esparsos dos convidados pareciam pairar no ar. Eu vi o movimento, o início do arco. A mesma mão que um dia me ensinou a andar de bicicleta agora vinha me derrubar. Mas eu não olhei para a mão. Todos somos chamados a lutar batalhas. Algumas são travadas em terras distantes, na poeira e no calor do conflito. E algumas, ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus com um olhar de profundo respeito, são travadas aqui mesmo, no santuário dos nossos corações. Hoje fomos testemunhas de grande coragem e agora vamos celebrar o amor que a coragem protege. Com essas palavras, ele reformulou tudo. Ele não descartou a feiura que acabará de acontecer. Ele santificou minha luta. Ele pegou o que meu pai pretendia ser um escândalo familiar e o elevou a um testamento de força. Ele deu honra à minha batalha. Quando nos viramos para dizer nossos votos, cada palavra adquiriu um novo e profundo peso. Quando olhei para Mark e disse as antigas palavras ter e abraçar, amar e estimar, eu não estava falando apenas com ele. Eu estava fazendo uma promessa a mim mesma. Um voto de valorizar a mulher que lutei tanto para me tornar. De honrar a capitã que se recusou a ceder seu território. Eu estava assinando um tratado de paz não com meu pai, mas comigo mesmo. E quando Mark pronunciou seus votos, sua voz firme e segura prometeu me honrar e proteger. Todos naquela igreja sabiam que não era apenas uma linha de um roteiro. Era um juramento solene que ele já havia comprovado em ação. Toda a catedral, minha verdadeira família, havia testemunhado. Nossos votos não foram apenas proferidos, eles foram ratificados. A recepção que se seguiu foi realizada em um lindo e antigo salão de baile texano, com pé direito alto e lustres de cristal parecia um mundo distante da tensão da cerimônia. Meus irmãos, David e Michael, estavam desajeitados em um canto distante da sala, segurando copos de uísque escocês caro, evitando o contato visual com todos. Pareciam generais derrotados, inseguros quanto ao seu lugar naquela nova ordem mundial. Finalmente, David se aproximou de mim, com a gravata ligeiramente afrouxada e a arrogância habitual substituída por uma energia nervosa. Preparei-me para um pedido de desculpas, um confronto. Qualquer coisa com um toque de emoção genuína. Eu deveria ter imaginado. Bem,
Você realmente bagunçou tudo, Demi, ele murmurou, sem me olhar nos olhos. As ações da Allen Industries provavelmente vão despencar na segunda-feira depois dessa pequena cena. A reputação do papai é tudo. Olhei para o seu terno perfeitamente cortado, para a sua expressão preocupada que não tinha nada a ver comigo e tudo a ver com dinheiro. E eu não senti nada. A raiva se foi. A mágoa se foi. Tudo o que restou foi uma pena oca e ecoante. Ele era o príncipe de um império ao qual eu não tinha mais nenhuma lealdade. Falava uma linguagem de lucro e perda que agora me era estranha. Esse é o seu império, David, eu disse, com a voz suave, mas clara. Não o meu. E com isso, virei as costas para ele, um último ato silencioso de secessão, e fui embora. Mais tarde, chegou a hora da nossa primeira dança. O líder da banda se aproximou de Mark, esperando um pedido para uma balada lenta e romântica. Mark se inclinou e sussurrou algo para ele. As sobrancelhas do líder da banda se ergueram em surpresa, mas ele assentiu e retornou ao palco. Os acordes iniciais que soaram não eram uma valsa suave. Era o riff de guitarra cru, desafiador e icônico de Fortunate Son, do Creedence Clearwater Revival. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Mark enquanto ele me conduzia até a pista de dança. A música era um hino clássico anti-guerra, uma canção de protesto adorada pelos soldados por sua verdade nua e crua sobre classe e privilégio. Era nossa canção, uma canção sobre aqueles que servem versus aqueles que lucram. Era a história da minha vida ao som de rock and roll. Nossos amigos, nossa verdadeira família, entenderam imediatamente. Formaram um círculo ao nosso redor, não como espectadores, mas como participantes. Eles não estavam apenas observando os noivos. Estavam cercando dois deles. Dançávamos no meio daquele círculo de honra, rindo, libertos e livres. Não foi a primeira dança de um casal recém-casado. Foi a dança da vitória dos sobreviventes, dos soldados que venceram a guerra e finalmente, voltaram para casa. Naquela noite, depois que os últimos convidados partiram e um silêncio suave se instalou na casa, Mark e eu estávamos na pequena sacada do nosso quarto de hotel, admirando as luzes brilhantes da cidade. O ar estava fresco e limpo. Ele veio por trás de mim, envolvendo minha cintura com os braços e apoiando o queixo delicadamente no meu ombro. Ficamos ali em um silêncio confortável por um longo tempo, apenas respirando juntos. Dói? Ele perguntou suavemente, acariciando meu braço com o polegar. Levei a mão à bochecha, ao local onde o tapa havia me atingido, onde uma leve ardência fantasmagórica ainda parecia ecoar. Senti a pele lisa e intacta. Então minha mão desceu, pousando sobre o meu coração. Pensei nos 30 anos de desprezo, de rejeições, de ouvir que meu valor era zero. Senti o ritmo constante e calmo sob a palma da minha mão. E eu sabia que a guerra finalmente tinha acabado de verdade. Não mais, sussurrei. E eu quis dizer isso para ambos os lugares. A ferida na superfície e a ferida que havia se alastrado profundamente por quase 3 décadas finalmente se curaram milagrosamente no mesmo instante. Alguns meses depois, um grande pacote chegou à nossa nova casa. Era pesado e embalado profissionalmente, sem endereço de retorno. Curiosos, Mark e eu abrimos cuidadosamente a caixa no chão da sala. Dentro havia uma fotografia grande e lindamente emoldurada. Fiquei sem fôlego. Era uma foto tirada da sacada da igreja. Uma tomada ampla, capturando o momento exato em que os soldados se levantaram. Estava tudo lá, as linhas rígidas e perfeitas de oficiais uniformizados, costas retas, olhares fixos à frente. No centro de tudo estava eu, uma figura solitária em meu uniforme azul, resguardada e protegida por esta silenciosa e magnífica muralha de honra. Ao lado, quase como um reflexo, era possível ver a figura borrada do meu pai, isolado e irrelevante. Meus olhos se encheram de lágrimas. Nossos amigos haviam contratado secretamente um dos fotógrafos do casamento para registrar aquele momento. Presa à parte inferior da moldura de madeira escura e rica, havia uma placa simples de latão polido. A gravação era elegante e nítida. Dizia: família nem sempre é sangue.
Às vezes, são as pessoas que nos apoiam. Penduramos a fotografia no lugar mais visível da nossa casa, bem no centro da parede principal da sala de estar. Foi o nosso primeiro e único retrato de família, e foi perfeito. Um ano depois do casamento, no aniversário da morte da minha mãe, fui de carro até o pequeno e tranquilo cemitério onde ela estava enterrada. O sol do Texas estava quente, e uma brisa suave agitava as folhas dos velhos carvalhos. Não chorei. A dor que carreguei por tanto tempo fora substituída por uma sensação de paz, de continuidade. Sentei-me na grama ao lado de sua lápide simples e tirei uma carta da minha bolsa. Oi, mãe, comecei, com a voz clara e firme no ar tranquilo enquanto lia as palavras que havia escrito. Sou eu. Muita coisa aconteceu este ano. Só queria que você soubesse. Finalmente consegui. Construí meu próprio legado. Não é feito de tijolos e argamassa, mãe. Não é medido em metros quadrados ou preços de ações. É construído sobre uma base de honra. É mantido unido pela argamassa da lealdade. E é protegido por um amor tão forte que pode enfrentar qualquer tempestade. É menor que o império do papai, com certeza, mas é real e é meu. Você me disse para não deixá-lo comprar minha alma. Eu não deixei. Eu me apeguei ao que era verdade. Mesmo quando ninguém mais estava aplaudindo. Espero que você esteja orgulhoso. Dobrei a carta, uma sensação de dever cumprido me invadindo. Eu não precisava de uma resposta. Eu podia senti-la. A história termina aqui, mas minha missão continua. Alguns anos depois, já major do Exército, fui convidada para falar a um grupo de oficiais recém-nomeadas. Jovens mulheres prestes a assumir seus primeiros papéis de liderança. Elas estavam sentadas diante de mim, com rostos jovens, ansiosos e cheios da mesma mistura de confiança e medo que eu conhecia tão bem. Não contei a eles a história do meu casamento. Não precisava. As lições foram mais importantes que os acontecimentos. Olhei para aqueles rostos brilhantes e determinados, os futuros líderes do nosso exército. E os deixei com a informação mais importante que já reuni. As pessoas vão tentar te dizer o quanto você vale, eu disse, minha voz ecoando com uma convicção forjada no fogo. Eles vão colocar um preço nos seus sonhos. Vão tentar encaixar você em uma coluna do livro Razão deles. Nunca acredite neles. Seu valor, seu legado, não é definido pelos aplausos. É definido pelas suas ações quando ninguém está olhando. É definido pela integridade que você mantém quando é testado. E isso é definido pela forma como você se mantém firme quando o mundo inteiro lhe diz para recuar. Olhei para cada um deles, despejando toda a força que minha mãe me deu, toda a honra que o exército me ensinou e todo o amor que Mark me demonstrou em minhas últimas palavras. Então vá lá e construa seu próprio império. Essa é a minha história. É a prova de que um legado não é algo que se herda. É algo que se constrói com um ato de coragem de cada vez. Sei que não estou sozinha e que muitas de vocês lutaram suas próprias batalhas para definir seu próprio valor. Suas histórias são a razão da existência deste canal. Se você acredita no poder da resiliência, inscreva-se e faça parte da nossa comunidade. Curta esta história se ela te tocou e compartilhe com alguém que precisa se lembrar da sua própria força. Por fim, comente abaixo com uma palavra que defina o império que você está construindo.